E a ideia é justamente a gente poder passar um pouquinho para o pessoal aí sobre transição de carreira, sobre finanças e como organizar toda essa parte pessoal, que às vezes a gente organiza no profissional, mas no pessoal não, né, Gustavão? Hoje é tudo no digital, a gente só tá lá para agilizar esse processo. Quer dizer, você prefere ser atendido por uma pessoa, ter uma humanização do seu atendimento, ou cair no chatbot? Por exemplo, eu comecei a estudar sobre dinheiro, sendo bem honesto contigo, quando eu montei a escola, entendeu? Eu tinha 25 anos. Quando o dinheiro começou a faltar e ele tinha que multiplicar um pouco. Exatamente. Que você fala, pô, onde eu tô errando, né? Não, porque eu sou jovem, eu tenho que viajar, tenho que aproveitar a vida de outra maneira, empreender. Cara, empreender é muito mais difícil. Você tá abrindo um próprio negócio que você pode voltar a zero ali se não der certo. Sim, e você tá sim. sozinho e às vezes não foi testado ainda esse modelo de negócio. Sim. Investir é você colocar seu dinheiro numa coisa que já foi testada. Agora sim, ó. Só assim para pegar realmente o cenário que o Gustavo já até falou aqui, muitos brasileiros estão negativados, estão no Serasa. Por quê? É muito comum, atingiu ali seus 18 anos, você pisa numa loja, e a pessoa fala assim, faz um cartão, e aí começa o problema. Então, da mesma maneira que você diversificar ali nos teus empreendimentos, pô, vou ter uma escola de inglês, ou abrir mais unidades, ou vou abrir uma cafeteria, vou abrir um podcast, você está diversificando. Nos investimentos também é mais seguro, porque também a gente, mesmo estudando sobre o mercado, você não tem uma bola de cristal, né? É volátil, é incerto. Amanhã pode sair o Trump lá, falar qualquer coisa e mudar completamente a observação. E aí, se a pessoa tá sozinha, dando um tiro no escuro ali, sem ninguém para ajudar ou sem experiência, é mais difícil dela ser assertiva. Você sabia que apenas 5% da população brasileira domina o idioma inglês nível avançado fluente? E são esses 5% que dominam o mercado de trabalho. São os profissionais mais renomados, que têm autoridade em suas carreiras, são os que mais recebem oportunidades, são os que mais são reconhecidos profissionalmente e financeiramente. E você, sabendo de toda essa informação, porque você ainda não tomou a decisão de aprender essa ferramenta que vai desenvolver a sua vida? A Newcastle Idiomas é a escola de inglês que oferece a maior carga horária de aula do Brasil. É a escola de inglês mais bem avaliada do Google. E a escola de inglês, a única que tem 2 certificados internacionais, curso completo em 18 meses, horários de aulas flexíveis, o aluno ele é avaliado individualmente a cada aula, desde o início conversação, o inglês britânico e americano, e a escola de inglês que te oferece tudo isso por um valor acessível. Não perca mais tempo, venha conhecer a Newcastle Idiomas, porque aqui eu lhe garanto, você vai aprender a falar o inglês fluentemente em tempo recorde. Fala galera, vem chegando aqui mais um episódio do Podcastle TV. E para nós é uma honra te receber aí da sua casa. E aí, Medina? Hoje o patrocínio oficial da FlyUp Intercâmbios junto com a Newcastle Idiomas. Então se você ainda não fala inglês, não viajou para fora, essa é a oportunidade. É o combo completo. Estudo inglês aqui para praticar lá fora. Com certeza. Nos States, aonde mais? E o convidado de hoje fala inglês, hein? Fala inglês, não, é outro nível. É outro nível. É a prateleira de cima, né? É o topo. A prateleira gente costuma falar que essa galera é o topo. Galera, como vocês sabem, todas as pessoas que nós convidamos para estar participando aqui do nosso podcast são pessoas que a gente admira, que a gente conhece aí um pouquinho da trajetória e com certeza vai trazer muito conteúdo para fazer a diferença na sua vida. E o conteúdo de hoje é sobre plata, investimento. Seja muito bem-vindo, meu irmão, Rafael do Vale. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Você aqui, irmão. Prazer é meu também e principalmente aí com a galera poder contribuir um pouquinho aí com a nossa experiência pessoal e particular. Rafa, vamos lá então, hein,
Ó, já fazendo uma palhinha aqui. Deixa eu pegar aqui, Medina. Esse livro aqui foi um sucesso, lançado agora em agosto deste ano, hein? Olhos de Águia. E devido à repercussão que ele teve, estamos lançando em breve o Olhos de Águia 2. E o Rafael, ele é um dos autores do livro. Então, assim, você que ainda não adquiriu esse, adquira esse para já adquirir o segundo. E eu tenho certeza que o conteúdo que tem aqui nessas páginas vai edificar a sua vida. Rafão, pra gente começar do começo, meu irmão, se apresenta aí pra galera. Bom, gente, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, eu tenho quase 34 anos, né? Já vou fazer aniversário agora, começo de novembro, então já estou considerando. Sou de uma família muito comercial, sou campineiro, né? Nascido e criado aqui em Campinas, graças a Deus. E, bom, além disso, a sangue empreendedor sempre teve na veia da família, então por isso que a gente quis participar também ali do livro, junto com vocês todos e os colegas aqui, empresários e empreendedores. E a ideia é justamente a gente poder passar um pouquinho para o pessoal aí sobre transição de carreira, sobre finanças e como organizar toda essa parte pessoal, que às vezes a gente organiza no profissional, mas no pessoal não, né, Gustavão? Sim, sim. E aí eu sei que você já estudou educação física, iniciou a jornada profissional com uma visão, e aí durante a pandemia deu uma reviravolta, e aí você entrou aí nesse mundo dos investimentos. Inclusive, fui lá no escritório do Rafael e eu falo para vocês, equipe top, estrutura top. Parabéns, Rafa. Graças a Deus. Só progresso. A ideia é essa, a gente fornecer ali sempre um serviço de qualidade para o pessoal, que é às vezes o que falta no Brasil, né? Às vezes a gente tem um produto de qualidade, mas não tem um serviço muito bom. Então a ideia nossa é ter realmente não só profissionais qualificados ali para estarem diretamente tratando a vida do cliente financeira, como toda a equipe de apoio ali para poder tratar enquanto a gente está aqui no podcast e também tomar decisões mais assertivas ali que vão fazer a diferença no seu patrimônio e da sua família. E aí, Medina? Não, muitas curiosidades, porque, como você sabe, eu não sou muito boa com finanças. Mas, assim, eu acredito também pelo estímulo, né? Pela cultura que a gente vive. Na sua visão, Rafa, qual é a maior dificuldade? Por exemplo, para aquele cara aqui, eu vou falar que o cara deu certo, ele tem uma graninha ali, ele acha que tem que investir. Existe um mínimo para começar a investir? Como que funciona isso? Isso é uma boa pergunta para começar, porque muita gente pensa que precisa de muito dinheiro para começar, ou muito dinheiro para ter assessoria, né? Que é o que eu faço, meus sócios fazem lá no escritório. A ideia, na verdade, é que hoje está cada vez mais acessível isso, e mais democrático. Então, assim, a gente tem hoje muito conteúdo na internet também, né? Disponível na mão de todo mundo. Mas o que dificulta é essa parte do autodidata, né? Eu querer assistir um conteúdo lá na internet e não saber colocar isso em prática, ou não saber como é que é a parte operacional, nunca testei. O que acontece? A gente só teme aquilo que a gente não conhece. Então, assim, poxa, se eu nunca comecei, não é vendo 1, 2 vídeos na internet ali, às vezes que eu vou ganhar confiança, como é que funciona. Você não precisa de muito dinheiro hoje para ter um assessor ou para começar a fazer investimentos de qualidade. Se você tiver uma boa instituição, igual a gente tem, que é o BTG, que hoje é o maior banco de investimento da América Latina, uma boa equipe ali no escritório, um bom assessor que entendeu ali os teus objetivos, que vai fazer um trabalho personalizado para você, então você tem o ouro ali na sua mão, a chance de você ter uma performance boa e atingir seus objetivos de vida ali é mais rápido. Então, hoje com R$100 você consegue fazer uma aplicação de boa qualidade ali, e que faça sentido para você em questão de liquidez ali, de sacar rápido, depende da necessidade do cliente, do perfil do cliente. Essa anamnese que a gente trabalha para fazer muito bem, né? E normalmente o pessoal ele procura depois de já ter um certo caixa, ou um jovem, hoje como que você falaria para os jovens? Quanto antes começar melhor, como se planejar? A gente aprende quando a gente estuda sobre mercado financeiro que a única exponencial do cálculo ali é o tempo. Então, a única variável exponencial, ou seja, a mais importante, né? O que vale mais? Você multiplicar por 2 ou colocar aquele valor ao quadrado? E se essa variável que é o tempo, que é a exponencial, é a mais importante, quanto antes você começar, melhor. Então, a gente já chegou a fazer estudos para cliente que
Assim, é surreal, a pessoa cai pra trás, assim, se uma pessoa jovem igual a gente aqui, se começar a guardar R$500 por mês ali, dá mais do que o Gustavão na idade dele guardando 5 mil por mês, por exemplo. Porque você tem o efeito dos juros compostos a seu favor e o tempo a seu favor. Você é jovem, você pode arriscar mais, você pode começar com pouco. Basta saber cortar um pouquinho ali na própria carne e aprender a fazer, né? E é isso que a gente ajuda, a gente pega na mão realmente do cliente, ajuda a fazer desde o começo, para a pessoa começar da maneira correta ali com o pé direito e ganhar confiança para poder escalonar. E eu consigo fazer essa assessoria online? Tem que ser presencial? Como é que funciona? Então, a gente atende presencial e online. Os escritórios servem justamente para fazer esse relacionamento com o cliente. Então, o Gustavão, por exemplo, foi lá, a gente tomou um cafezinho. Todo mundo gosta desse tete-a-tete, né? Poder ver presencial como é que é a estrutura, como é que funciona por dentro. Mas online também a gente tem que ter, porque primeiro hoje é tudo feito no digital, né? Pelo aplicativo a gente consegue resolver tudo que antes você tinha que ir presencialmente num banco, num caixa eletrônico, com o gerente, marcar horário, pagar estacionamento. Hoje tudo digital ali, acessível, prático, rápido, sem custo. Então, para poder escalonar também e atender todo o Brasil, a gente faz muito essa parte online, né? Então, dá para marcar uma reunião online, o cliente pode morar lá no Acre e fazer uma reunião comigo, que é o que aconteceu semana passada. Legal, legal. Eu tinha essa curiosidade, porque eu falo, hoje em dia tudo é online, né? Eu, às vezes, não consigo. Se eu pudesse fazer a consulta online, eu fazia. É que às vezes a gente tem que ir pessoalmente e tudo mais, né? Eu gosto de conversar pessoalmente, mas eu vejo que tem esse movimento do online que o pessoal aderiu legal, né? Porque você pode fazer, você pode fazer uma reunião presencial ali quando você vai, quero ver ali meu patrimônio na tela, projeção gráfica, quero ver como funciona o operacional, conhecer o Rafa, a equipe e como funciona, por exemplo, um banco de investimento, né? Que é o caso do BTG, que a gente é específico nisso. Outra coisa é você dizer, não, Rafa, depois eu tô ali na rotina, na correria do dia a dia e o que eu preciso de agora é agilidade. Como que você faz com agilidade? Você faz online, uma reuniãozinha online ali, ou ligação, ou mensagem. É justamente essa proximidade, sinergia e agilidade que a gente quer oferecer para o cliente. Porque aquele negócio antiquado, engessado, antigo de modelo tradicional de banco, era que você tinha que ir presencial. Meu avô pagava estacionamento para ir no banco. Que hoje você fala, é um negócio absurdo, né? Não entra na nossa cabeça. Tem muito e não resolvia coisa simples, cara, por telefone, pelo resto. Hoje é tudo no digital. A gente só tá lá para agilizar esse processo. Quer dizer, você prefere ser atendido por uma pessoa, ter uma humanização do seu atendimento, ou cair no chatbot? Então, existe o chatbot para agilizar também? Existe, mas a gente prefere que o nosso cliente tenha essa experiência humanizada. Legal. Rafa, sobre isso, né? Às vezes eu gosto todo negócio que eu vou fazer na vida, eu gosto de ter o fechamento tem que ser presencial. Você tem que ter tido. Depois, lógico, ter esses acompanhamentos online é importante. Mas, Rafa, vamos lá. Eu queria fazer umas perguntas aqui para você. A gente está no Brasil. O Brasil não é um país que tem, assim, a cultura, né? A educação nas crianças, tal, de fazer investimento e tudo mais. Por exemplo, eu comecei a estudar sobre dinheiro, sendo bem honesto contigo, quando eu montei a escola, entendeu? Eu tinha 25 anos. Quando o dinheiro começou a faltar, e ele tinha que multiplicar um pouco. Exatamente. Que você fala, onde eu tô errando, né? Então, assim, na verdade, eu comecei a buscar conhecimento financeiro, depois que eu montei a escola, que eu falava, tô vendendo muito, mas eu olhava pro caixa, cadê esse dinheiro, né? Aonde está essa torneira? E aí a gente vai buscando esse conhecimento. Mas, ou seja, antes dessa idade, eu nunca tinha feito nada sobre finanças, investimento e tudo mais. Então, eu queria fazer 2 perguntas para você, que é uma só. A primeira, no Brasil, o que você acha que precisaria ter para estimular esse amadurecimento na população? Porque recente, há um mês atrás, eu li que mais de 50% da população brasileira estava com o nome no Serasa. Não sei se é verdade ou não. E a segunda, que eu acho que é até uma emenda dessa primeira pergunta. O investimento é emocional
Ou é uma coisa mais matemática, mais racional? Excelente pergunta. Essa pergunta em duas é excelente, cara. Primeiro, assim, porque a gente realmente não tem educação financeira. Na escola você aprende ali matemática, né? 2 mais 2, 2 mais 2 igual a 4. Então, a parte de finanças, você vê, tem país que, pô, igual aos Estados Unidos, a gente tem educação financeira de qualidade e, assim, dentro da escola e da faculdade. Então, assim, independente do que a pessoa está fazendo ali, ela já sai com uma patente registrada do negócio dela, ela já sai sabendo calcular ali fluxo de caixa, fazer investimento e tudo que ela vai fazer antes dela dar o start no negócio dela. Aqui no Brasil, além da gente ter essa dificuldade toda de tudo que é imposto de renda que a gente paga pro governo, toda a parte burocrática que é você empreender no Brasil, a dificuldade que a gente não tem isso. Então a gente acaba, esse seu exemplo é perfeito, porque acaba acontecendo muito isso, cara. A gente entra, na hora que sente a necessidade, já é porque a necessidade está latente ali. Você não se preparou em todos os campos que você poderia se preparar para isso. Então, a minha ideia é de que a gente tenha justamente essa parte aí digital muito forte, porque hoje muita gente consome, muitos jovens, né, já consomem conteúdo na internet, e a parte de educação financeira já na escola, né? Essa era a ideia do governo. O governo está tentando aplicar isso, mas ainda não foi aplicado com qualidade. Então, o que a gente tenta fazer também de papel muitas vezes isso já é passado dentro de casa, né? Então, assim, às vezes você consegue mudar a mentalidade do pai, ele vai passar aquela mentalidade pro filho dele. Então, isso é muito forte, porque que vem de dentro ali, né, da família, de casa, tem um significado, às vezes, muito forte para a pessoa, né? Um significado pessoal ali, até às vezes maior do que a gente aqui tentando ensinar por fora. Então, a ideia nossa é justamente também melhorar a educação financeira do pai dessa pessoa, porque não só ele vai ter um desempenho melhor e uma confiança melhor, mas ele vai evoluindo. Ele vai ficando cada vez mais avançado e, obviamente, quando ele vê aquilo ali rendendo os frutos já, né? Então você planta, depois você colhe, ele vai querer isso para a família dele também, para o futuro dos filhos dele. Então ele vai repassar isso desde pequeno. Ali como se fosse fazer uma brincadeirinha com seu filho ali, por exemplo, ele guarda uma moedinha no porquinho, que é o que o pessoal fazia antigamente, né? E de repente ele tem 2 ali, ele vai entender o poder de guardar para multiplicar. Porque o que acontece muito hoje é que muita gente acha que é trocar 6 por meia dúzia, cara. Isso dentro da minha família mesmo acontecia. Não, porque eu sou jovem, eu tenho que viajar, tenho que aproveitar a vida de outra maneira, empreender. Cara, empreender é muito mais difícil. Você está abrindo um próprio negócio que você pode voltar a zero ali se não der certo. Sim, e você está sozinho e às vezes não foi testado ainda esse modelo de negócio. Sim. Investir é você colocar seu dinheiro numa coisa que já foi testada e você escalonar de uma maneira indireta. Você ter acesso a grandes empreendimentos que já se provaram ao longo do tempo. Então, na teoria e na prática, é muito menos arriscado isso, entendeu? Mas a turma não tem essa visão. E a segunda pergunta, qual foi mesmo? Desculpa. Se investimento é algo mais emocional sim. Ou racional? Cara, eu diria que é uma mistura dos dois, assim. Porque o emocional você tem que controlar muito bem. É o emocional que às vezes a gente não controla, né? Então, como eu falei, essa parte digital é super importante, mas às vezes a gente entra naquela parte do autodidata. Poxa, eu assisti um vídeo lá sobre investimentos ou sobre vendas, sobre marketing digital e já estou entendendo do negócio, vou começar a aplicar no dia a dia. Se você começa da maneira errada ou no momento errado, em determinada situação ali, ou produto, ou ativo, né, investimento, com certeza vai dar errado e você vai ficar com uma má impressão. Você vai achar que aquilo não serve, ou não serve para você, não serve para sua família, não serve para o seu perfil. E na verdade é porque você não tinha a mentalidade por trás, a paciência, ou entrou no momento errado, ou não soube fazer da maneira certa. Então a gente tenta complementar muito essa parte operacional, porque o que tem hoje no conteúdo da internet é um conteúdo mais cru, né? Mais iniciante ali, que é para despertar, que é super importante, tá, gente? Não tô criticando aqui o conteúdo online, mas é para plantar a semente na cabeça da pessoa. Isso não quer dizer que ela vai sair fazendo na semana seguinte ali. Quando você tem um acompanhamento, você se sente mais seguro para fazer isso. Então é aí que a gente entra no operacional. Que uma coisa é você entrar lá e saber, pô, eu sei
quais são os tipos de investimento que existem, mais ou menos como é que funciona. Outra é você entrar na bolsa lá e saber aplicar sozinho, ou saber qual que é o imposto de renda que você vai pagar, qual que é o prazo, quais são as características, quanto que você vai colocar em cada classe. Isso aí é muito mais difícil de você organizar. Entendi, Rafa. E aí, Medina, aqui já tá abrindo a mente, hein? Eu fiquei refletindo o seguinte, porque muitas vezes o conteúdo da internet também gera mais insegurança. Porque você não tem tanta credibilidade, você não conhece a pessoa do outro lado. Qual que é o primeiro passo, assim, para quebrar essa insegurança? Porque para mim é algo novo, por exemplo, falando por mim. Também tenho 34 anos. Sim. E eu tenho muita dificuldade com o financeiro, lidar com o financeiro. Mas às vezes eu tenho muito medo. Não sei se isso é normal ou se sou eu que sou medrosa. Mas eu queria saber como quebrar esse medo, como... Realmente, acho que, assim, qual que é o trabalho da assessoria nesse momento, para me dar confiança? Esse trabalho inicial é entender o seu perfil, fazer uma anamnese ali, como se fosse um médico mesmo, só que um médico da sua vida financeira, um raio-x, para entender. Poxa, quem que é a Medina, quem que é o Gustavo, qual que é a situação de vida da Medina hoje, o que que ela já fez, o que que ela tem costume, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo, o que ela quer construir, se ela tem alguma necessidade em breve, porque o que pode acontecer poxa, beleza, a pessoa detectou bem o seu perfil, mas ela não soube direcionar bem, porque às vezes você quer comprar um imóvel, tipo, meses depois ali, ou um carro, e aquele seu patrimônio tá completamente bloqueado ali, tá travado e você não consegue sair. Então, eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma anamnese boa, que vai dar uma segurança para o cliente, né, e para a pessoa, essa humanização. Em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo fazer uma avaliação assim? Puxa, em uma reunião já dá para fazer a avaliação completa ali, a gente enche de pergunta. Meia horinha já sai meia horinha a gente já tem uma noção bem legal ali, assim, não é fazer, né, uma entrevista também com a pessoa, né, um questionário, mas são perguntas pontuais ali que a gente faz já para saber direcionar bem o perfil. E conversando com você, assim, perguntando sobre a sua vida, a gente já consegue captar algumas respostas ali que não vai ser necessário fazer um questionário para captar, né? A gente já consegue perceber. E aí é dar início, porque assim, você quer subir a escada, né? Você quer alavancar seu patrimônio tanto no negócio quanto nos investimentos, né? Nas finanças. Você tem que dar o primeiro passo. Então, a pessoa não se sente segura para subir esse primeiro degrau. Então, ela nunca vai subir a escada inteira. Porque ou ela está fazendo sozinha, ou ela sobe sobe 2 degraus, desce 3. Então ela não sai do lugar, né? Então o que acontece? A gente procura, depois de detectar esse perfil, começar pelo mais simples, pelo mais básico ali, que vai dar essa segurança para a pessoa. Ela vai ver o capital multiplicando, ela vai ganhar confiança, e daí a partir do momento em que ela ganha confiança, ela entende a importância daquilo, e vê em números ali na prática que diferença está fazendo no patrimônio dela ou da família, aí naturalmente a gente vai avançando para produtos mais sofisticados, mais arriscados e aos poucos ali para coisas mais de longo prazo, né? Então é começar com um produto ali mais simples, por exemplo, uma renda fixa ou um produto isento e que tenha uma boa liquidez ali, que a pessoa possa sacar, possa resgatar, né? Que ela não vai tomar surpresas ali se ela precisar do dinheiro. E a partir disso, quando a pessoa começa a comparar ali com o que ela tem hoje e vê na prática, que muita gente fala para mim, pô, Rafa, mas a minha carteira rende X% do CDI ou tantos por cento ao ano. Tá, mas muita gente quer ver aquilo ali na parte quantitativa, né? Então, assim, qual que é a diferença que vai fazer isso no meu patrimônio em valor real? É isso que eu quero saber. Sim. E é isso que a gente faz. Então, por exemplo, você fez a anamnese numa primeira reunião, na segunda reunião a gente já vai para a parte prática. Qual que é a parte prática? Apresentar um modelo para a pessoa e mostrando assim, você conhece alguma pessoa, Gustavão, que com o mesmo risco, o mesmo prazo não gostaria de ganhar mais? Sim. Eu não conheço. Você conhece uma pessoa que não ganha, para ganhar mais ali, com o mesmo risco, o mesmo prazo, ela não faria? Ela faria. Exatamente. Sim. Então, assim... eu também não conheço uma pessoa que não aceite ganhar mais com o mesmo risco e o mesmo prazo. Então a gente faz essa experiência da pessoa, deixa ela começar a comparar com o que ela tem hoje e também mostra para ela ali uma projeção para 1 ano, para 5 anos, quanto que mudaria aquilo ali financeiramente na vida dela. Por exemplo, eu investi 100 mil,
vou sair com 160 mil. Beleza? Em 2 anos ali, essa é a minha projeção, por exemplo, tá? Então a pessoa consegue... Nessa projeção, qual a margem de erro? A gente traça 3 cenários. Então tem o cenário esperado, que é o que deve geralmente acontecer, né, dentro da margem de erro. Aí tem o cenário pessimista e o cenário otimista. Mas mesmo traçando esse cenário, se eu colocar para você uma carteira, por exemplo, né, montada, personalizada para você, que no cenário pessimista já bate em projeção o que você tem hoje, a chance de você não topar é pequena, né? Então Sim. aí o que a gente faz é começar devagar. Então assim, poxa, Rafa, ó, vamos começar com... Não que a gente seja vendedor de produto, mas vamos começar com 1 ou 2 produtos ali, você testa, compara, você mesmo já comparando e vendo o resultado, você ganha confiança para seguir adiante. Legal. Agora sim, ó. Só assim para pegar realmente o cenário que o Gustavo já até falou aqui, muitos brasileiros estão negativados, estão no Serasa. Por quê? É muito comum, atingiu ali seus 18 anos, você pisa numa loja, e a pessoa fala assim, faz um cartão. E aí começa o problema. Ali você tá achando que é uma grande oportunidade, mas pode ser que você fique negativado. Aí vem aquela história que, vou esperar meus 5 anos, para dar aquela... Qual é a dica que você dá para os jovens? Porque eu acho que é importante trazer essa lucidez agora, porque muita gente já cometeu esse erro, acabou ficando negativado muito jovem. Justamente por falta mesmo de educação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é a educação financeira, da pessoa entender que é mais fácil ela ter, principalmente no Brasil, com esses juros altos que a gente tem, os juros a favor, em vez de ter os juros contra ela. Então, assim, ou é aquilo que eu falo, né? Ou você está trabalhando pelo dinheiro, ou o dinheiro está trabalhando para você. Qual que você prefere? Eu prefiro deixar o meu dinheiro trabalhando para mim, né, Gustavão? Sim. Essa é a ideia. Então, assim, tem gente que trabalha por propósito, e tem gente que trabalha por obrigação. A pessoa acorda lá segunda-feira, porra, não tô feliz ali no meu negócio, não sei, não tô encontrando resultado aqui. Para mim isso não faz sentido. E tem gente que acorda com propósito e com a mentalidade correta. Então, uma parte é essa questão da educação, que a gente estava falando, que é super importante. Se a pessoa tem a mentalidade correta, vai dar certo. Ela vai ter mais paciência para fazer aquilo ali acontecer. E a outra parte é a questão da disciplina e de entender que você pode colocar aquilo ali para trabalhar para você, ou você pode construir uma segunda fonte de renda que complemente o seu trabalho. Então, assim, uma coisa é o empresário dormir com a cabeça dele ali latejando à noite, né, Gustavão? E Sim. Outra, ele dormir tranquilo no travesseiro e ainda ter algo rendendo para ele enquanto ele dorme, que é uma coisa que ele não consegue fazer no trabalho. Ele fazer uma fonte de renda complementar ali, ter uma renda passiva caindo na conta dele, que complemente não só, né, hoje a renda dele ali e as opções, mas também no futuro, né, complemente a aposentadoria. E outra, ele sempre trabalhar pelo dinheiro ali e não ter o propósito, né, não ter um objetivo, não saber o que está fazendo, não ter essa disciplina. O que vai acontecer é que vai dar errado. Isso é o básico do brasileiro. A gente é ensinado olha, você vai para a escola, você vai estudar, saindo da escola você vai para a faculdade para se formar em alguma profissão, daí você trabalha, aí você paga boleto, trabalha para pagar boleto e não sai do lugar. Você não pode parar de trabalhar também. E no futuro você aposenta com isso aí que você construiu só através do trabalho, que também às vezes não vai ser suficiente, né? Se você depender do INSS aí que teve um rombo, ou que vai ser delapidado ali pela questão da inflação, né? Porque tudo lá fora tá ficando mais caro. Então a questão é assim, poxa, se o meu patrimônio, além do meu trabalho, não está valorizando a mesma medida que as coisas estão valorizando lá fora, no supermercado, na gasolina, no preço de tudo, eu tô perdendo o poder eu tô ficando mais pobre ao longo do tempo. No sentido de eu ganho a mesma coisa, mas eu tô perdendo o poder de compra. Sim. E isso acontece também na parte internacional. Por exemplo, Rafa, eu tô diversificado aqui, eu invisto em renda fixa, variável, fundo de investimento, criptomoeda, tô completamente diversificado. Mas se o seu patrimônio tá tudo em real, meu amigo, você não tá de verdade diversificado. Se você for viajar para Disney, viajar para fora, a trabalho ou a lazer, você percebe que seu poder de compra tá sendo destruído ali ao longo do tempo, que é uma moeda mais fraca que perde mais valor do que dólar, do que euro, por exemplo, ao longo do tempo.
Então, se você não tem patrimônio lá fora também, às vezes rendendo para você, além de você ter que comprar toda vez, você tá perdendo o poder de compra. Você chega lá, daqui a pouco você vai ver, não fecha a conta. Você tem que dobrar teu salário para poder levar tua filha para Disney, entendeu? Então, isso faz muita diferença e no longo prazo pro brasileiro também, porque o que acontece é, se ele não alavanca o patrimônio dele via trabalho, né, ou empreendendo, ou via investimentos, cara, ele vai trabalhar pelo dinheiro até morrer. Por quê? Porque a aposentadoria dele não vai ser suficiente para manter o custo de vida dele. A gente vai crescendo, né? Você vai mantendo, você vai construindo um patrimônio. Você tem um padrão X que você não quer abrir mão desse padrão, né? Sim. Por conforto, por qualidade de vida. E aí, pô, você vai viver com 6 mil do INSS depois no futuro. Entendeu? Para muita gente pode até funcionar. Mas para essa pessoa que atingiu esse patrimônio legal e esse padrão de vida, ele não vai querer isso. Ele vai precisar de algo complementar e que não fique ali parado ao longo desse tempo enquanto está tudo lá fora ficando mais caro. Ele precisa valorizar o mínimo ali junto para poder só manter o padrão de vida dele. Que dirá ele poder aposentar com um patrimônio legal, né? Agora, esclarece pra gente um pouquinho aí o que seria essa taxação que o pessoal tá falando, como que seria de uma forma mais simples explicar pro pessoal o que é isso, essa história da taxação. Aquela questão assim, né? A gente tá obviamente em momentos próximos de eleição, a gente vai ter uma eleição ano que vem. Naturalmente, nesses momentos o governo começa a gastar mais, porque ele vai tomar medidas mais populistas para agradar o povo e ganhar voto. E quando você aperta de um lado ali, né? Quando você gasta demais, você tem que arrecadar mais também. Então, a ideia da taxação, na teoria, seria, vou taxar os mais ricos para segurar a população mais pobre. Na prática, nem sempre assim funciona. A classe média vai no bolo junto, paga a conta junto. E, na verdade, a gente, assim, eu tenho mais confiança em mim do que em qualquer governo, tá? Não estou dizendo se é o governo é de direita ou de esquerda, mas eu prefiro trabalhar, eu sei que eu vou trabalhar muito bem com o meu dinheiro, vou fazer ele escalonar bem e para o meu cliente também. Será que o governo vai fazer isso com aquilo que você está pagando de imposto? Então, a ideia deles é taxar cada vez mais, e isso é engraçado, né? Porque você está taxando a classe produtiva. Então, assim, também os empresários, por exemplo, são grandes produtores ali e questão de emprego, né? No Brasil são super importantes, porque quanto de gente ali depende de um empresário ali para ter um emprego próprio, né? Então, assim, às vezes você tá dificultando tudo isso daí girar. Então, o que que acontece? Eles taxam mais, naturalmente, com o gasto também que o governo aumentou, a inflação sobe. Como a inflação sobe, você tem que subir taxa de juros para controlar essa inflação. E com a taxa de juros alta, mata todo o empreendedor ali, todo empresário, porque qualquer empréstimo que você vai tomar 15% ao ano. E aqui você já até falou de outras moedas. Normalmente esse pessoal já tem investimento fora. É mais fácil ele tirar a moeda do Brasil. Exatamente. Então, isso daí a pessoa entende que se ela tiver um patrimônio fora também que rentabiliza lá, ou que dá uma renda passiva para ela lá, ele não tem que fazer o câmbio toda hora. A gente vai viajar, fica comprando dólar. Independente se você está comprando no aplicativo ou o dólar físico, que é mais caro ainda na casa de câmbio, você está comprando toda vez ali. E se você tiver uma renda lá fora, que hoje você faz pelo aplicativo, uma conta internacional. Inclusive no BTG a gente tem a conta americana e vai ter a conta em euro também. E já rende para você ali, às vezes, o que você precisa. E continua aplicado, cara. Que legal. Então, assim, seu próprio patrimônio está rendendo ali filhotinhos. Você não precisa ficar comprando toda hora o dólar ou o euro. E às vezes ainda nem precisa sacar, porque aquilo ali que ele já te pagou por 1 ou 2 anos enquanto você não viajou, na hora que você for viajar, só o que ele já te pagou às vezes já basta. Você nem resgatou o resto. Então você continua com o seu patrimônio, deixa de ter que fazer essa transferência toda hora internacional e ainda assim está cobrindo teu custo lá quando você está lá. Então, estratégias inteligentes ali, né? Mas eu estava falando com o Gustavo sobre isso também. Por quê? Porque hoje é absurdo quando você para pensar, né? Isso são dados oficiais agora de 2025. 60% da população brasileira ainda não investe.
Tem muita gente inadimplente, né? Ou negativado, ou com nome no Serasa, porque não tem essa educação financeira, não sabe administrar nenhum cartão de crédito, que dirá uma conta. E, ao mesmo tempo, pô, você tem essa taxa de juros que é a maior em 20 anos. Então, assim, nunca foi tão fácil de ganhar dinheiro. Com renda fixa, 15% ao ano. Às vezes, líquido de imposto de renda, né? Se você souber fazer. O segredo é você saber valorizar mais ali, ganhar mais e gastar menos. Se você souber fazer as duas pontas, você tá feito com o seu patrimônio. E nunca teve tão fácil de você fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha e a gente vê, pô, a população brasileira, 60% não investe, 20% investe na poupança. Cara, é de chorar. Rendendo ali 85% do CDI, enquanto você pode ter, às vezes, uma conta que rende 120% ali por cento. Então, assim, isso vai fazer uma diferença ali ao ano, em porcentagem muito boa no patrimônio da pessoa. E, às vezes, isento de imposto de renda. E às vezes a aplicação que ela está pagando, o empreendimento que ela fez, ela vai ter um monte de dor de cabeça, dificuldade de alavancar, pagar muito imposto de renda. E aí ela podia ter diversificado, ter menos dor de cabeça, mais liquidez e uma rentabilidade melhor ali. Então, por exemplo, isso a gente faz muito estudo com fundo imobiliário hoje. O brasileiro, por natureza, ele gosta de investir em imóveis, né? Ou diversificar, um negócio sólido, não perde valor ao longo do tempo. Beleza, é verdade. Ou vou investir ali para ter um aluguel. Cara, hoje tem fundo imobiliário pagando 1,2% ao mês isento. E você resgata em 2 dias. Ou 3 dias as carteiras que a gente negocia. Então, assim, a pessoa tem mais liquidez, menos dor de cabeça, que não vai estar negociando com o inquilino. Seu inquilino é, por exemplo, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Leroy Merlin, P&G, assim, grandes empreendimentos, com contratos de longo prazo ali por 10 a 15 anos, garantido que você vai receber seu dividendo, né, que a gente chama que é o aluguel mensal. Só que você tem muito menos dor de cabeça, alavanca muito mais rápido, porque quanto mais você pegar isso que ele te paga e mais você comprar em cotas, mais você recebe no mês seguinte. Num imóvel difícil você fazer isso, você vai, vou reformar meu apartamento, mas ainda vou ter que negociar se vão topar pagar mais por essa reforma que eu fiz, né? No investimento não, se você reaplicou, você já tem mais cotas, você está recebendo já um valor maior no mês seguinte. No mês seguinte, imagina isso daí ao longo do tempo, com esse juro composto aí a seu favor, você fazendo isso mês a mês. Trabalho de formiguinha. Sempre investindo alguma coisinha. Vira uma bola de neve absurda. Então, assim, esse foi um dos motivos também pelo que eu vim trabalhar no mercado financeiro, foi não só poder ajudar uma coisa que é um gap gigante aqui no Brasil, né? Tipo, muito pouca gente sabe fazer bem, mas também para poder escalonar mais fácil, né? É muito mais escalável isso. Porque quanto mais a pessoa reinveste ali, mais ela ganha no mês seguinte. No negócio, às vezes, a gente não consegue fazer isso, arrisca, né, Gustavão? Então, sim, é muito mais difícil. Aí você adiciona uma coisa ali que vai te dar menos dor de cabeça, mais rapidez se você tiver uma emergência. E às vezes uma rentabilidade melhor, né? A gente chegou a fazer um estudo aqui para alguns clientes, por exemplo, em Campinas. A pessoa recebendo ao mês ali, qual é a conta que você faz, né? Você pega o valor do imóvel, por exemplo, que foi determinado ali por você ali ou pela tua assessora, né, de imobiliária. E daí, o que você faz? Você calcula esse imóvel versus o aluguel que você recebe, certo? Então, você pega o aluguel, valor do aluguel, e divide pelo valor do imóvel, você tem ali em porcentagem quanto você recebe. Em média, deve dar ali uns 0,6, 0,7 ao mês. Os fundos estão pagando 1,2, cara. É praticamente o dobro de aluguel. Então, assim, se a pessoa colocasse aquele mesmo valor de imóvel na carteira, ela teria o dobro de rendimento com mais liquidez. Garantido. Você não precisa negociar preço quando você for vender, porque o preço de mercado tem milhões de compradores e eles vão ser obrigados a pagar aquele preço sem discussão. Então, assim, é mais liquidez, né? Você saca mais rápido, menos dor de cabeça e mais renda mensal ou até valorização, porque quanto mais você compra, mais você tem ali em porcentagem. É difícil você fazer isso no dia a dia ali em imóveis, né? Você tem que ir no leilão ali para escalonar, muito difícil. E, Rafa, pegando esse gancho aí do que você tá falando, né? Hoje,
Que dicas que você daria assim? Ah, esse é tiro certo, pode investir. Fundo imobiliário, que é mais assim? Que não tem três... Até menorzinho a rentabilidade, mas garantido, sem risco. Tem três categorias que a gente tá olhando com carinho agora, a gente gosta bastante no BTG, que são pré-fixado, né, da renda fixa, inflação também de renda fixa, e os fundos imobiliários em específico, porque eles são mais sensíveis ali à taxa de juros do que as ações. Então Bolsa e Renda Fixa Brasil. A Renda Fixa Brasil rendeu muito bem o CDI até agora, né? A renda fixa que a gente chama de pós. Então é um assunto mais avançado aqui para outro papo depois. Mas, e aí, o ano que vem, já deve começar a cair a taxa de juros no Brasil. Então quem está recebendo hoje ali, na maior segurança, 15% ao ano, não vai mais estar recebendo isso. E aí, essas outras categorias, provavelmente, o ano que vem, quando essa taxa começar a cair, elas vão render melhor. Aí você abre margem em relação à taxa ali. Você consegue manter uma rentabilidade alta, porque são categorias que explodem quando a taxa de juros está caindo, porque você tem mais incentivo no mercado, né? Taxa de juros caiu, tem mais gente... O mercado imobiliário é assim. Taxa de juros caiu, tem mais gente tomando crédito, tem mais incorporadora, tem mais empresas ali tomando financiamento ou qualquer coisa. Então... fomentou mais, valoriza mais, o lucro delas também é melhor, porque você baixando a taxa de juros dá uma desafogada, né? Dá para embolsar mais dinheiro, então naturalmente também os investimentos vão seguir esse caminho, e aí eles vão valorizar mais, mas é aquilo que eu falei, se você tem esse estudo bem feito, você sabe exatamente qual categoria vai estar mais privilegiada em tal momento. Isso é uma coisa que é difícil de ensinar na internet, ou a pessoa captar assim logo de cara. Porque às vezes o produto é bom, ou a categoria é boa, faz sentido para a pessoa, né? Eu particularmente gosto de começar pela renda fixa ali, porque é a base, né? Você não vai construir um arranha-céu sem a base. Primeiro a base. Então assim, o mais seguro, menos volátil ali, que balança menos, mais garantido de te dar rentabilidade ali mês a mês, que é o que vai dar segurança. E depois você parte para as outras categorias ali, construindo esse arranha-céu, né? Você não vai ficar só nisso, não vai colocar todos os ovos numa cesta só, porque se essa cesta cair, quebra tudo. Todo o seu patrimônio já era. Então, da mesma maneira que você diversificar ali nos teus empreendimentos, vou ter uma escola de inglês, ou abrir mais unidades, ou vou abrir uma cafeteria, vou abrir um podcast, você está diversificando. Nos investimentos também é mais seguro, porque também a gente, mesmo estudando sobre o mercado, você não tem uma bola de cristal, né? É volátil, é incerto. Amanhã pode sair o Trump lá, falar qualquer coisa e mudar completamente a observação. E aí, se a pessoa está sozinha, dando um tiro no escuro ali, sem ninguém para ajudar, ou sem experiência, é mais difícil dela ser assertiva. Porque você já tem que trabalhar com as probabilidades. E tem a resposta que vale $1 milhão. Que ninguém sabe. Então, assim, é realmente... Por isso que eu acho que é um pouco assustador, né? Sim. E aí, assim, aquele negócio, né? Assustador porque a pessoa não conhece. Quando ela vai experimentando, ela acostuma. Ela acostuma com o patrimônio ali, às vezes dando uma balançadinha para cima ou para baixo, a receber uma renda mensal, a diversificar, a passar o patrimônio para fora do Brasil. Porque no começo a pessoa acha caro. Pô, mas por que eu vou passar meu patrimônio de real para dólar se o dólar tá 5,60, por exemplo? Tenho mais poder de compra aqui do que passando para dólar. Vou passar 10 mil reais aqui para dólar, não vai valer nada lá fora. Só que quando você entende que no longo prazo, daqui a pouco ele vai estar 6, 7 em relação ao real... o dólar nunca vai baixar, né? Ele perde valor ao longo do tempo, mas ele perde menos valor do que o real, o dólar e o euro, porque são moedas mais utilizadas no comércio ali no mundo inteiro. Então eles desvalorizam também por causa da inflação, mas menos do que o real. Essas moedas emergentes, elas perdem... Não é que o dólar não perca valor, mas ele perde menos valor do que o real. Então, se você deixar tudo em real, no longo prazo você está perdendo. Você vai achar que não fez um bom negócio comprando 5,60, mas daqui a 5 anos, se tivesse 6, 7 reais, você vai achar que tinha feito um bom negócio, que deveria ter feito e que era um bom negócio, né? Tipo assim... Por exemplo, em relação ao dólar mesmo, dólar ou euro, daqui 5 anos, o dólar é impossível ele estar R$4, é muito mais provável que ele esteja 7, não é?
Não diria impossível, mas improvável. Improvável, né? Improvável, porque ao longo do tempo... O que você faz? Principalmente quando tem crise, igual aconteceu na pandemia. Onde você acha que os grandes investidores ou os milionários, bilionários vão colocar o patrimônio deles? Na moeda que é mais forte, mais segura, que mais gente comercializa ou na que menos? Sim. Então a galera vai para segurança. Segurança é ouro, dólar, entendeu? Ou algum outro ativo digital. Porque você tem ali, né, uma moeda mais forte. Então, se tá em crise, você vai correr para onde? Se você tem um patrimônio muito grande. Você vai correr o risco de dilapidar esse seu patrimônio aí? Imagina se o real, por exemplo, desvaloriza igual aconteceu com o peso argentino ou o venezuelano. Você acha que um cara que é bilionário vai deixar o patrimônio dele inteiro nessa moeda? Tem como, né? Eu não deixaria. Sim, sim. E aí, isso é você diversificar de verdade. Não é só você pensando na viagem, igual eu falei, ou no patrimônio da sua família no futuro. É para você diversificar, porque às vezes um mercado tá andando bem, outro mercado tá andando mal. Quando você tem essa diversificação, você tá equilibrando ali, ó. Poxa, se o meu podcast tá estourando, mas a minha cafeteria tá indo mal esse mês, o podcast segurou. Depois a cafeteria começou a bombar, o podcast tá um pouquinho mais devagar esse mês aqui, porque é dezembro, tá todo mundo viajando. A cafeteria segurou minha finança, você diversificou, você tá equilibrado. Aí que de fato entra o trabalho Rafael, o trabalho do especialista. Não, porque se você for analisar o cenário mundial, ó, nos últimos anos, pandemia, guerra, Rússia quer matar a Ucrânia, aí agora no Oriente Médio, invadiu Israel, agora tem a paz. Não encoraja ninguém, né? A tomar risco, né? É igual você empreender também. Não encoraja ninguém, sendo que você tem cada vez mais taxa ali. Então, é por isso que eu tô falando. Se você tem um estudo ali muito bem feito, e para você poder focar no seu trabalho, porque assim, gente, isso é importante dizer para o público, né? E para o cliente. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Raramente você vai alavancar teu dinheiro nos investimentos da maneira que você alavanca no teu próprio negócio ou no teu trabalho, com o teu salário. Para você ter uma rentabilidade equivalente na conta ao teu salário, você tem que ter uma conta bem grande aplicada. Tem muita grana. Tem que ter uma grana legal. Então, assim, considerável. E de muito suor ali ao longo dos anos. É importante? Porque, eu brinco com o pessoal. Você, imagina que você é um agricultor, você plantou com muito suor, aí você colheu com muita dificuldade tudo aquilo que você plantou, aí você não sabe o que fazer com tudo isso? Que é tipo a última etapa, a cereja do bolo, a mais importante. Plantou, colheu, aí você não sabe o que fazer com isso no final. Tem que saber o que fazer. Então, assim, essa parte de você ter essa orientação e essa ajuda é importante porque você pode focar no que vai te alavancar primeiro, que é o teu trabalho. Então você foca na tua rotina, naquilo que você sabe fazer, e aí você delega para uma outra pessoa. Bom, todo empresário sabe muito bem que, poxa, você chega um patamar que você tem que saber delegar, né, funções. Sim. Para o teu negócio girar bem. E nos investimentos não é diferente. Então o que a gente faz? Um processo de criar confiança. Se você tem confiança em mim e você entende que eu entendo mais do que você sobre aquele assunto, você vai delegar a função para mim e o negócio vai funcionar bem porque você vai escalonar o teu negócio bem, que é o que você sabe fazer. Todo mundo sabe fazer bem aquilo que faz, né? Que gosta. Principalmente quem gosta, né, do que faz. E o resto você deixa na função de outra pessoa. Vai caminhar muito mais rápido isso. Porque você escalou no teu negócio, aí você tem condição de aplicar cada vez mais, tua carteira vai crescer muito mais rápido. Teu patrimônio vai crescer muito mais rápido. Então, isso é mais inteligente do que você querer ali ficar acertando qual que é o melhor investimento do mês ou qual que é a melhor, empreendimento do mês. E Rafa, vamos lá. O médio e longo prazo sempre vence o curto prazo. Ou não? Esse negócio de, sou day trade, não sei o quê. Uma vez eu li, eu já li livros do como que chama o americano lá? Warren Buffett. Warren Buffett, E eu vi que tem uma frase muito forte lá que ele falou, que tipo assim, que quando ele investiu na bolsa, foi tudo a longo prazo. Né? Não foi nada a curto prazo, foi tudo investimento de décadas que... Porque a mentalidade dele é como se fosse no negócio próprio. Né?
Você abriu uma franquia ou você investiu no teu negócio, você espera já ter... Você espera já ter um caixa legal ali ou um retorno legal em questão de 2 meses? Muito difícil. Primeiro você tem que fazer aquilo ali, pagar o investimento inicial que você fez. Recuperar a grana para depois você poder dar um passo à frente. Então, os investimentos a gente pensa da mesma forma, cara. Você está comprando, por exemplo, um fundo imobiliário ali, é a mesma coisa que você vai comprar um imóvel. Você não compra um imóvel pensando que ele vai valorizar em 2 meses para você vender. Pode acontecer? Pode. Mas você não comprou pensando isso. Sim, e aí você usa a mesma mentalidade ali nos investimentos que vai dar certo. Porque você fala, poxa, meu fundo imobiliário vai me pagar uma renda mensal, então isso para mim já basta por enquanto. Se ele valorizar um pouquinho ou desvalorizar um pouquinho agora no começo, para mim não interessa. Não é por isso que não mudou o meu raciocínio lógico e o meu motivo pelo qual investi nele. Se você investiu num imóvel bom, você não vai desistir desse imóvel porque você não vai abandonar a tua tese de que é um imóvel bom em 2 meses porque não valorizou ou porque ninguém procurou para alugar. Vai. Você teve aquela impressão inicial, a chance da impressão inicial se manter é igual, mas no dia a dia a pessoa às vezes ela não consegue, cara, manter esse... Por isso que eu falo que o emocional é muito importante. Ela não consegue manter esse racional, essa mentalidade. Ela vê o negócio ficando no vermelho, ela começa a desesperar. E aí o que ela faz é contra-intuitivo. Ela saca na baixa, ela tira na pior hora possível, e alguém vai aproveitar para comprar nessa pior hora possível. Assim, sempre enquanto alguém tá ganhando, alguém tá perdendo, alguém tá ganhando, né? Então, a pessoa faz algo contra-intuitivo ali. Ela começa a desesperar e tira na pior hora possível. Porque ela abandonou a tese dela de que era um bom investimento. E não é assim que funciona, né? Na vida real também não é. Você faz um investimento de longo prazo. A tua esposa é um investimento de longo prazo. Você não tá pensando para 2 meses. Você não vai desistir dela amanhã. Pelo menos pelo menos a gente não espera isso, né? Então é a mesma coisa, cara. E aí a gente ajuda o investidor a implementar esse raciocínio. Uma coisa bacana aqui que eu explico muito sobre assessoria, que eu falei para você na reunião, que a gente explica para o cliente, a assessoria ela já começa por um modelo diferente por causa disso. A gente constrói relacionamento primeiro e conhece a pessoa. Hoje todos os meus clientes eu conheço, já fizeram reunião comigo, eu já tive um entendimento ali, sei como é que é mais ou menos a vida financeira, ou a empresa, o que faz, com o que trabalha, como que pensa. Então é muito diferente de você ter um sistema bancário tradicional lá, que tua família está há anos, troca o gerente a cada 2 anos ali também, ou a cada ano, ou a cada 6 meses, e você tem que iniciar o relacionamento tudo outra vez. Aquela pessoa não te conhece, não sabe quem você é, não sabe teus objetivos, ela vai passar uma coisa generalista para você. E ela mesma é multifunção. Então você não tem esse atendimento próximo, esse entendimento do que você precisa, qual que é o teu perfil. E esse acompanhamento e essa agilidade, a chance de você ter uma performance mais baixa é enorme. Sim. Quase 100% das vezes ali você vai perder. Por quê? Porque não é o objetivo dessas instituições. A gente começa pelo relacionamento, entende a necessidade do cliente para não errar. Sim. Mantém no longo prazo e busca uma performance melhor como? Conversando. O que um assessor faz hoje é relacionamento com o cliente e gestão de carteira. Só. E isso eu aplico da minha época que eu era empreendedor na área de educação física. Por quê? Eu gosto de fazer uma analogia muito simples, que é fácil da pessoa entender. O gerente bancário, por exemplo, seria o professor da academia ali. Ele é o CLT, contratado, ele é multifunção, vai atender 100 pessoas ao mesmo tempo. E o personal trainer seria o assessor de investimentos. É o cara que vai estar do seu lado ali fazendo um trabalho personalizado, exclusivo para você e muito mais direcionado ali, porque ele vai acompanhar a tua performance ao longo do tempo. E como a gente gere patrimônio e ganha sobre o patrimônio gerido, não tem custo assessoria. Que é em cima dos resultados. Que é em cima dos resultados. E aí você tem um alinhamento de interesse melhor. Por quê? Porque o meu interesse é que o patrimônio do meu cliente aumente. Então eu tenho que manter ele satisfeito para ele continuar investindo. Eu tenho que fazer a carteira dele, a conta dele render bem e da família dele, ou dos herdeiros. Porque se ela render bem, naturalmente e organicamente o patrimônio já está aumentando.
E aí, o meu interesse é o mesmo que o do cliente. Ele quer que a conta dele renda mais e eu também. Agora, se você tem um salário fixo e tem outras funções ali, outras metas para bater, não necessariamente o quanto rende para o seu cliente você vai estar interessado de fazer. Então, essa é que é a chave do negócio. Você ter... Todo o trabalho você vai ter interesse ali, né? Todo mundo tem que pagar boleto. Mas se o interesse estiver mais alinhado com o do cliente, é assim, o cliente quer ganhar mais e a gente quer que o cliente também ganhe mais, aí você tem um alinhamento mais inteligente. E nesse sentido, o escritório que eu escolhi, quando eu fui fazer a transição de carreira, foi justamente a Etmos por causa disso, né? O nome Etmos vem do grego personalizado e a gente trabalha com um modelo de sociedade, então eu me sinto dono do negócio. É como se eu estivesse empreendendo ainda. Eu tenho, né, eu sou autônomo, mas eu represento uma instituição que, poxa, além de ser sócia hoje do BTG, que é o maior banco de investimento da América Latina, tem a própria sociedade. Então, eu não vou querer manchar a imagem do meu escritório, a imagem do banco a longo prazo. Nem a minha. Sim. Muito menos a minha. Então, quando você tem esse trabalho mais pensado a longo prazo, a chance é o cliente vai ter um desempenho melhor e você também. A gente vai ganhar mais indicação, a gente vai ter uma condição de trabalhar melhor, porque você está falando aí de 5, 10 anos, né? Que é uma coisa que não acontece no mercado. Fica repassando toda hora ali de profissional que está te atendendo. Fica perdido. A pessoa não sabe mais qual é o teu objetivo, você tem que explicar de novo, começar tudo outra vez, vai mexer, às vezes desnecessariamente no seu patrimônio, e você não tem resultado. Rafael, não, essa impressão que você trouxe aí do mercado financeiro hoje é real. Você vai nos bancos convencionais, com todo amor e respeito a todos, mas de fato não dá nem para comparar com o atendimento que o Rafael faz aí, personalizado. Eu conheço o escritório. E uma coisa que você disse que é tudo, acho que na vida, né? Todo profissional que busca uma reputação, construir essa jornada vitoriosa ao longo da sua trajetória, são pessoas que geraram resultado, né? Então, trabalham com esse foco no resultado. Então, e não ficar empurrando o produto. No geral, tem uma honestidade maior com o cliente. Sim, né? sim. É você fazer um trabalho humanizado, não ser um vendedor de produto. Você vai ser... ter essa visão empreendedora Exatamente. mesmo. Você vai ser um mecanismo que é por isso que eu me identifiquei, tá? E acho que a maioria das pessoas pode se identificar. A gente acredita que a gente é um mecanismo de auxílio para a pessoa atingir mais rápido os objetivos de vida dela. Porque tudo que você precisa, cara, envolve dinheiro, querendo ou não, é uma questão sensível. Sim. Você vai querer qualidade de vida, aposentar mais rápido, comprar um carro, comprar uma casa, segurança, um estudo para o seu filho, uma escola de inglês para o seu filho. Tudo é dinheiro, tudo é os códigos de barra no final do mês. Tudo precisa disso, pagar os boletos ali e dormir com a cabeça tranquila. Então, a gente acelera esse processo, ajuda você a chegar mais rápido nos teus objetivos, e a família ficar mais tranquila, e aí entra também a questão da sucessão. Porque uma coisa é você acumular seu patrimônio a vida inteira ali, no negócio ou nos investimentos. A outra é, será que a tua família vai ter uma facilidade de acessar esse patrimônio? Tá blindado esse patrimônio? Ou vai cair... Hoje existem 2 fatores ali, né? O inventário, Sim. que todo mundo conhece, né? Sabe como funciona, já aconteceu com algum parente, fica imobilizado ali o valor. Família às vezes tem que pagar advogado, não consegue acessar o recurso logo quando aconteceu aquilo que ninguém gosta que aconteça, mas que pode acontecer a qualquer momento com algum familiar nosso. E outra é o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças. Hoje o Estado de São Paulo está querendo subir de 4% para 8%, dobrar. Imagina que você vai deixar 1 milhão para o seu filho ali, aplicado em conta ou em algum imóvel, e vai pagar, e a família vai pagar 8% sobre esse valor, deixar 80 mil na mesa. É um dinheiro considerável. Para quem tem patrimônio maior ou vários patrimônios, mais ainda. E se eu te disser que você pode não pagar esse imposto e a família pode sacar em 7 dias esse valor se acontece alguma coisa com você, se você tiver precisar de uma emergência? Dá para fazer isso. Tem 2 mecanismos que funcionam muito bem aí, que é o seguro em vida, que a gente não chama mais de vida, chama em vida, porque ele protege na vida e na morte o patrimônio da família, e a previdência privada. Ela complementa a tua aposentadoria ali no INSS e também garante que a família não vai
demorar para acessar esse recurso. Se acontece alguma coisa com você, muito menos pagar esse imposto aí que... Já que você tocou nesse assunto, você falou de 1 milhão, mas se a pessoa tem um recurso menos, vai deixar menos herança, existe alguma isenção dessa taxa? Não tem como. Independente do valor. Qualquer tipo de investimento ali vai entrar no ITCMD e no inventário. Vai ficar imobilizado o patrimônio e vai ter que pagar. Até pagar. Porque às vistas do governo, a sua herança é um patrimônio que na teoria não era seu, era do seu pai, era do seu avô. Ele está sendo repassado para você. Aí tem a questão de doação e tal. A gente trabalha também com advogados, com contadores, para ter toda essa parte burocrática. Mas via investimentos também é importante você pensar, porque, como eu falei, né? Você ganhar mais e pagar menos imposto é importante para você e para sua família. E às vezes acontece isso com o imóvel também. Se a pessoa vem a falecer, às vezes ela deixa mais um problema do que uma solução para a família, porque a família não tem condição de sustentar o imóvel, ou de pagar ali até alugar, ou até tentar vender, não consegue vender com rapidez, você tem mais um problema ali que foi deixado como herança do que uma solução. Acumula as dívidas dos impostos e perde. Poderia ser um mero investimento, como por exemplo a Previdência, que te serviu para complementar a tua aposentadoria, que eles acessam em 7 dias ali, e que rendeu bem ao longo do tempo, você não perdeu o teu poder de compra ali, para a inflação. E aí, Rafa, top demais, hein, Medina? É aquela velha história, né? O dinheiro ele é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Essa é a realidade. Não, é importante ter essa conversa com um especialista que amplia a nossa mente. Abre a visão. Ainda mais ainda no Brasil, que é um país que tem toda essa instabilidade, tudo tem um governo. Ô Rafa, infelizmente esse episódio ele tá chegando no final, mas a gente quer deixar aqui, estender esse convite para você voltar outras vezes, trazer dicas de investimentos, trazer os insights ali, às vezes até um conteúdo numa linguagem simples, mas num conteúdo mais técnico, quais são as tendências dos próximos meses. Mais avançado. Que tem toda essa dinâmica. Mas antes da gente encerrar, Rafa, quero te agradecer. Você é um cara aí que é parceiro e tá sempre aí na atividade, um excelente profissional, super recomendo aí, você que quer fazer investimento, conhecer, procurar que o Rafael Vale, o perfil dele no Instagram tá aqui na tela. Mas para você deixar essa mensagem final aqui pra galera que tá nos assistindo, Rafa, mensagem que tá no seu coração ali, ó, para virar o corte mesmo ali, ó, que vai viralizar. Olha só, se você quer algo mais personalizado para sua vida, quer atingir seus objetivos mais rápido ali, com segurança, com confiança, e aprender também como fazer, né? Para você atingir isso mais rápido e ter confiança naquilo que você está fazendo, é só me chamar aqui. A gente vai deixar o Instagram também, né, Gustavo? Instagram, o que você quiser. Instagram, WhatsApp, colocar tudo aí. Pode me chamar que eu auxilio vocês a atingir o mais rápido possível. E a gente vai buscar algo que faça sentido para você, algo que faça sentido para sua família, que facilite toda essa questão e procurar inverter o jogo, né, Gustavão? Que é aquele negócio que eu falei, em vez de deixar de trabalhar ali pelo dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para você e ter mais segurança ali, mais conforto para você e para sua família. Isso aí, galera, curte, comenta, compartilha, manda pro pai, pra mãe, pra todo mundo, porque é conteúdo valioso. A gente teve vários insights aqui, vários aprendizados. E quando a pessoa vem, coloca o rosto e fala, eu vou segurar na tua mão, eu acho que a gente tem que dar essa confiança, esse voto de confiança, porque é necessário aprender a lidar com as finanças, hein, Gustavo? Importante. Rafa, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado, gente. Foi um prazer. Foi top, viu? Imagina, que isso. É nóis. Prazer, nóis, gente. galera. Valeu. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda.
Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!